Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique da H1. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Eu gostaria de passar para vocês as experiências, né? Tô até com um roteiro aqui, né? Porque é tanta coisa, mas tanta coisa. Mesmo fazendo resumo do resumo do resumo, vai ser difícil. Vai ser importante eu passar essa experiência para vocês. Não passa de uma experiência. Eu não sou o dono da verdade, cada um segue o seu caminho, segue a sua trilha, mas eu vou passar as experiências que eu tenho nas restaurações dos automóveis que eu tive, que eu tenho, e encarar as coisas como elas estão hoje, em 2025, como eram há 10 anos atrás, era um pouco diferente, mas não mudou muita coisa, tá? É, Então vamos lá. Você aí que está querendo comprar, que está querendo ter o seu primeiro antigo, eu vou fazer um apanhado geral. É claro que existem nuances disso, né? Gente que não está disposta a gastar tanto dinheiro, que não está disposto. Aí vocês vão se adequando nesse roteiro, tá? Aqui a vida é como ela é, né? Então, assim, eu fiz um roteiro, eu tenho que seguir esse roteiro e porque senão a gente esquece, é tanta informação importante que eu queria passar fiquem até o final, por quê? Porque vai acelerar o processo aí de vocês não vão passar por certas coisas que eu passei, tá? Então vamos lá, vocês vão escolher um carro aí para restaurar, um carro antigo, e como é que a gente faz, né? Então a primeira coisa a se observar aí em que estado, quanto você está disposto a gastar, o que você vai fazer, o que é melhor. Tudo depende. Você pegar aquele carro pronto hoje, é um pronto que pode ser uma armadilha. Então você vai pegar um carro pronto, que já esteja pintado, a gente não sabe de que forma foi pintado aquele carro. Então você vai pagar pela pintura que está incluso no preço do carro e depois você vai ter que repintá-lo, entendeu? Então, não sabe quanto de massa tinha por debaixo disso daí, né? São situações que vale cada um. Tem situações de automóveis que eu não quero gastar muito, eu quero pegar aquele que precisa restaurar tudo de tudo. Tenha bolso, se prepare, tá? Porque não é hoje, né, em 2025 as coisas mudaram um pouco, as peças, os profissionais, as coisas estão num outro patamar. Então, o que eu tenho como para oferecer aí como orientação aí para vocês? Nem uma coisa e nem outra, tá? Vocês pegarem um carro de preferência que possa ter, você estando com dinheiro no bolso, mas não com uma quantia exorbitante, mas dispostos a ter uma coisa que é o seu xodó, aquele negocinho que é para você e tudo mais, que vai saber que vai precisar pintar inteiro. Então prefiram pegar carros que não foram recém-pintados ou coisa que o valha, a não ser que você tenha segurança absoluta, tenha dinheiro no bolso, acha que vale mesmo e está tudo bem. Mas evite pegar carros que já estejam prontos e carros que estejam por fazer tudo, tá? A escolha do modelo, né? Bom, isso é uma coisa muito pessoal, tá? A gente tem memórias de infância. Eu, por exemplo, tenho um Escortinho, Cadete, Monza, e eu sou apaixonado pelos esportivos. Então, o que acontece? Eu tenho a memória afetiva desses automóveis. Eu não tenho a memória afetiva de um Cadete SL, eu não tenho a memória afetiva de um carro modelo simples. Então a tendência de mercado sempre foi, desde que eu entrei nessa história, desde que eu só vejo a coisa se desenrolar, é sempre o mercado dar valor aos automóveis que tenham, que foram ou os esportivos ou os tops de linha. Então, por que eu estou falando isso? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe os perrengues que a vida vai nos trazer, e se amanhã a gente precisar vender, o dinheiro que você vai investir
para restaurar um Cadete SL, ou um Cadete, ou um Monza SLE, ou um Monza SL, é um pouco menor do que um Monza Classic, do que um Cadete GS ou GSI, é um pouco menor. Mas não é muito, muito menor, não, entendeu? Só que na hora da revenda, se você precisar vender o carro, além da dificuldade ser um pouco maior, o valor a ser dado também é menor. Eles valem menos pelo modelo, obviamente, mas o que eu quero dizer é assim, proporcionalmente vão valer bem menos, tá? Então procurem sempre modelos que foram tops de linha na época. Séries especiais, não caiam nessa ladainha, nem tudo que é raro é o que tem mais valor, tá? Nem tudo que é raro. Ah, eu vou pegar aquele Chevette País Tropical. Tá bom, joia. É uma série especial raríssima. Só porque é super raro, será que vale tanto absurdamente assim? Né? Será que vale mais do que um GP? Né? Um Chevette GP? Então, cuidado com essa história de séries especiais, tá? É uma coisa interessante que a gente está passando no mercado, já é sabido, já é falado, né? Eu vivi um pouco essa época, a época dos Opalas, a época dos Chargers, dos Mavericks, que não valiam nada, tá? E não valiam mesmo, né? Na década de 90 não valiam nada e a gente poderia comprar, né? Quantos Opalas SS poderiam ser achados com chassis de SS, os rabos de peixe, né? O de 72 a 74, né? De 69 a 74, né? 68. No caso do SS é 71, né? Mas e não se tinha um valor, né? Quanto não valia um Ford 29 na década de 80, né? Então, quem determina esses valores são alguns fatores, é o mercado. E o mercado ele é composto pelos seres humanos, e os seres humanos têm as suas gerações. Então, eu acredito que hoje um Ford 29 valha menos do que valia proporcionalmente na década de 80, porque os potenciais compradores e entusiastas já faleceram. Então a gente tem que se atentar com esse tipo de coisa. Tomar muito cuidado, porque na hora da escolha de um antigo, é importante o financeiro, né? É importante você ter isso na sua cabeça. Ah, eu gosto tanto desse modelo quanto do outro, mas qual é o potencial depois de pronto para numa necessidade de venda de um e de outro? Né? Ah, não interessa isso, não estou ligando para isso. Ok, o emocional, o teu, pense sempre em você, mas não se esqueça desse adendo, esse outro lado. Outra coisa que é importante como experiência é o seguinte, automóvel é uma paixão, mas ele é uma máquina de comer dinheiro, tá? Então, eu vou, assim, experiência própria. Passou de 5, 6, você aí que está com disposição financeira, passou de 5, 6, o dia tem 24 horas. Eu sempre falo isso para quem está com amigos, com meu primo, quem está ao redor. Passou de 5, 6, eles no final eles refletem e concordam comigo. Você não aproveita. Você vai ter que tirar dinheiro do bolso do mesmo jeito para mantê-los. Mas passou de 5, 6, você não aproveita. Você não tem só isso para fazer na vida. Então você tem lugar para guardar, você tem as despesas de licenciamento, você tem as despesas de manutenção. Então, isso é uma opinião, uma experiência pessoal. Então, se vale para o seu ego, para falar para os seus amigos, olha, eu tenho 10, olha, eu tenho 12, olha, eu tenho 50, tá tudo bem. Se vale como investimento, se você vislumbra isso como investimento, tomando o devido cuidado, o valor que ele pode vir a valer no futuro, né? Porque hoje a gente teve a pandemia, explodiram os valores dos carros e tudo mais, mas eles deram uma queda, né? Caíram já um pouco de valores, né? Existem sim os estímulos dos vendedores vendedor de automóveis gourmet, né? Que a gente sabe que tem.
Existem outros estímulos aí envolvidos para que o carro suba, algum determinado modelo suba de valor, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Bom, outra coisa importante é que é o seguinte, quando você vai comprar o carro, você tem que fazer a vistoria dele, né? Então ele está apto para fazer essa vistoria? Acabei de comprar, tá livre, como é que ele está? Tá com a placa amarela? Se ele está com a placa amarela, é possível? Não é possível? Existe hoje o uso capião, todo mundo sabe que temos hoje o uso capião. Você pode entrar na justiça, se não tem mais o registro da placa amarela, você claro, você vai gastar dinheiro com advogado e tudo mais, leva um tempo e tudo mais. E aí é o seguinte, aí você pega o bem, fica com você, a parte prática, né, o bem físico fica com você, mas não está no teu nome. E aí você vai jogar dinheiro em cima de uma coisa que não está no teu nome? Eu tenho um Monza que ele foi comprado da Mesbla Veículos, de um consórcio da Mesbla Veículos, né? E a pessoa não pagou todas as prestações, mas não transferiu de nome. Eu sabia, antes de comprar eu consultei e já está no meu nome, tudo certinho, o advogado foi 10, tudo certo. Demorou um pouco, até o juiz dar o aval, olha, realmente, e eu tinha as parcelas, tudo pago pelo primeiro proprietário, que eu sou o segundo no caso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Existe também aquela situação do tempo da vistoria, né? Se às vezes o carro precisa, ele está apto a fazer uma vistoria, mas precisa, por exemplo, sei lá, ajustar a parte elétrica e vai passar daqueles 30 dias, se você tem confiança com o vendedor, tente transferir depois. Arrume o que tem que arrumar, faça algum documento de gaveta, alguma coisa que te amarre, né, nesse tipo de coisa. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, às vezes o vendedor morreu, né, do dia para a noite, né? E aí o carro está em nome da pessoa e você comprou, mas você não transferiu. Então, não é fácil, tá? Então, de repente, seria importante você segurar a onda para você fazer essa vistoria, tá? Para você depois poder transferir para você. Então, antes de qualquer coisa, observar o modelo, tá? Ver em que condições eles se encontram. Leve alguém que conheça. Se você não conhece, leve alguém que conheça para ir junto com você, para te dar uma orientação. Olha, isso aqui. Carro muito acabado hoje, só se for um modelo muito especial, só se for um modelo que mexe muito com você, se você tiver muita disposição para não ter frustração, se prepare porque as frustrações vêm, você tem que ter muita paciência, tá? Vai ter hora que você vai querer sair chutando, a gente sabe disso, tá? Ah, não, vou desistir no meio do caminho, isso tudo é normal. Bom, dito isso, tem um caminho a ser seguido que eu sigo. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sigo esse caminho. Então, uma vez escolhido o carro, tá com você, tudo tá lá, tá bonitinho, tá lá com, né? Por onde eu começo? Você vai começar estudando o modelo. Você vai começar vendo o que você comprou, ou até antes de comprar, você vai ter que ver o que você comprou. O chassi do carro diz muita coisa mesmo, tá? Alguns dizem até a cor, outros não, tá? A GM não diz a cor. Normalmente em todos os modelos ela não diz a cor, tá? Então é difícil, né? A Ford informa a cor, a linha Chrysler normalmente informa a cor, mas a GM informa como a Chrysler, como a motorização, né? Então você vai poder ver, por exemplo, no caso de um Escort, se ele está pintado de vermelho e magenta, que era de 88, que é um tom de 88, ele está pintado de outro tom, você vai saber que não é esse tom. Se está pintado de outro tom e o carro é 88. Não existiu aquilo lá na paleta de cores. Ah, mas eu não quero, eu não estou interessado em seguir isso, eu quero fazer uma cor para mim. Joia, o carro é seu, você faça. Não se esqueça daquilo que eu falei no início. Ele vai, a tendência dele, principalmente se for um modelo que vai virando um clássico, é ele ir se desvalorizando conforme você for fugindo da originalidade. Tá?
tá? Outra coisa importantíssima é você guardar as peças, se você as tem, do carro. Então, eu comprei vamos falar de Escort de novo? Eu comprei um Escort e eu tô com as rodas Trevo, mas eu não gosto das rodas Trevo, é feio, eu vou colocar tal roda. Olha, para comprar outra roda eu vou vender as rodas Trevo, ajuda a pagar a roda nova, eu vou colocar uma 17, não sei o que, mas o carro vai ficar tinindo e tal. Guarde as rodas Trevo. As peças, elas têm a tendência de se valorizar absurdamente, algumas, né, outras não, né, depende do modelo do automóvel, né, e você depois tem a dificuldade de encontrar, porque na hora da revenda, essa sua roda esportiva que você pôs, é melhor você voltar com a roda original. Ela vai valer mais, ela vai agregar um valor de mercado para o automóvel se você precisar vender o seu antigo, tá? Bom, então vamos seguir o caminho. Então você comprou o carro, você viu a documentação, já passou por essa fase. E agora, o que eu faço? O carro não está andando, mas o que eu faço primeiro? Não, eu já falei com um profissional da oficina de pintura, funilaria, já vou deixar lá. Não. O que eu faço? Você não vai pegar e deixar o carro numa oficina mecânica, um carro pintado, um carro que já passou por todo o processo de funilaria e pintura, para ficar exposto, né? Eu vou mexer no motor, não existe proteção de paralama, tem oficinas que não ligam para isso, o pessoal fica se encostando no carro, e o carro você já pagou pela pintura novinha, né? Então, o primeiro passo, quando você levar, a ordem de levar é primeiro a mecânica, depois funilaria e pintura, depois a gente faz tapeçaria e elétrica. Aí entre a tapeçaria e elétrica, tanto faz. Essa é a ordem que eu sigo, tá? Bom, outra coisa que é importante é você estudar o modelo. Antes de começar, vou levar para arrumar, vou levar para fazer mecânica e tudo mais. Estude a fundo o modelo. Tente buscar aquilo que, assim, se você não quer colocar a peça original, aquilo que era original, você quer fazer uma coisa sua, uma personalização pessoal, saiba o que era original. É importante, porque na hora de você vender, isso vai fazer você ganhar tempo se você quiser reverter. Aquele filete que era assim, desse jeito, era original, era vermelho, eu não gosto, eu gosto de preto. Mas o seu carro chegou com o filete já preto. Saiba que o original era o vermelho. Um exemplo. Se você voltar com o vermelho na hora da revenda, você vai valorizar mais o carro. E aí a velocidade da informação vai te acelerar tudo, vai facilitar tudo para você se você precisar vender. Então, eu sempre trabalho desse jeito, na minha mente é sempre assim, né? A escolha e se precisar vender, como é que era e como é que deixou de ser. Como é que a gente busca essas informações? Bom, a revista Quatro Rodas, ela sempre foi a principal fonte, né, da minha geração, e as revistas antigas da Quatro Rodas, porque depois ela fez uma sessão de fazer reportagem nas revistas recentes, né, já faz algum tempo, de automóveis antigos que não necessariamente estejam 100%, que não servem 100% de guia para você olhar um detalhe, e nem aparecem todos os detalhes, é uma ou duas páginas, né? Então você pegar um teste de um determinado modelo, quando ele foi lançado ou quando ele estava em linha, e tem fotos do interior e tudo mais, é legal isso, tá? A revista Classic Show também é outra referência dos antigos, que ela tem um editorial sério com relação a isso, tá? Então, o estudo é esse, o estudo de chassis, para você saber o que é o seu carro, se realmente ele é aquele modelo. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, né? Eu já fiz um do Chevette sobre o chassis, né? Para identificar, o pessoal não sabia quando era SR e quando não era SR, né? Que é a letra F. Para ajudar vocês. Às vezes o carro tá tudo bem, o carro foi transformado esteticamente num SR, num Opala, ou você pega um Opala e faz um tributo SS. Se você for dirigir, é o mesmo carro,
Até um tempo atrás, quando a gente não tinha internet, estava valendo a mesma coisa. Se você pegasse um SS, se você pegasse um outro modelo e quisesse que ele virasse SS e trocasse fielmente todas as peças, estava. Mas com a internet a gente tem a divulgação de chassis e há uma diferença grande entre você ter um Opala SS que é de chassis SS e aquele que não é. Os dois iguais, mesma cor, tudo certinho. Se você olhar, vai, não, os dois carros são iguais, só que um tem um chassis que nasceu SS e o outro não. Então, tem uma diferença grande de mercado entre uma situação e outra. Então, você estudar o chassis, você estudar as revistas, tudo isso é de suma importância para você saber o que você comprou, conhecer um pouco mais do modelo, de preferência se ele tiver tiver sido fabricado em outros países, você buscar isso aí também, o conhecimento de outros países para você vai ser importante na hora de você adquirir peças, tá? Bom, qual é o segundo passo depois de você conhecer o que você tem, né? Depois que você conhecer o que você tem, eu aconselho você a amealhar as peças. Vá amealhando as peças, tá? Então, dê preferência com a sua ordem financeira nas peças que você já vislumbra, pelo que o pessoal anda falando, aquilo lá é praticamente impossível, vai juntando dinheiro para aquele praticamente impossível, porque uma hora ele chega e chega a oportunidade, ela pode ser praticamente que única e você tem que ter bolso na hora. É a lanterna lisa do Corcel 78, e assim vai. São peças que são absurdamente raras, tá? E você tem que ter, porque pode ser aquela situação. Ah, mas espera um pouquinho. Como é que você faz as peças? Busque antes as de acabamento, tá? Que são as mais difíceis. Aonde buscar? Bom, a gente tem aquelas feiras, né, de carro antigo, né, a feira de mercado de pulga e tudo mais. Isso acabou virando um grande comércio, né? Isso acabou virando uma situação, a gente faz amizade, conhece as pessoas, depois acabou dando uma murchada por conta de toda a situação do país e tudo mais. Mas tente pegar cartões das pessoas, tente pegar amizade com esses vendedores e você vai conseguindo uma peça aqui, outra peça ali, OLX, a própria internet. Você tem a possibilidade de devolução, né, se você vê que não é uma reprodução, e hoje temos reproduções muito bem feitas, como o volante do Opala SS e outras coisas. Não estamos no mesmo nível de peças em 3D ainda, tá? Que é importantíssimo. Mas essas peças podem ser buscadas até de importação. Se tem um Escort que foi fabricado na Inglaterra, na Europa, você consegue trazer. Custa caro? Custa. Mas busque primeiro as peças de acabamento. Ah, mas meu carro não anda. Eu não sei qual é a necessidade, a sua situação, para que ele, de começo, se você consegue comprar ele e deixar ele num cantinho ali guardado, um cantinho dele, guardado ali. Ele não vai estragar mais, desde que esteja coberto e tudo mais. Ele não vai estragar mais do que já estragou. E você consegue aí dentro de um prazo aí de 1 ano, 6 meses, ir amealhando as peças de acabamentos, faróis que são caros. Ah, eu quero farol com logo GM ou com logo da Volkswagen ou sei lá. Olha, isso agrega sim hoje, assim com o advento da internet, o chassi, como eu falei, do Opala SS, agrega valor. Ah, esse farol tem o logo GM e tudo mais. Mas o logo GM nada mais é do que uma peça fabricada por um fabricante de primeira linha, né? E esse fabricante de primeira linha, se você encontrar o farol desse fabricante de primeira linha sem o logo GM, tá tudo certo. Vai desmerecer um pouquinho, pode ser que encontre um interessado numa possível revenda do carro, que não tem o logo GM, mas ele vê que o farol ali é de um fabricante de primeira linha, Arteb, Cibiel, coisa que o valha. Então, sempre busque, se você vai ter um antigo, seja peça mecânica, seja peça de acabamento, seja peça externa, busque tudo sempre primeira linha, para você não ter problemas, tá? Não só valorização do item, como eu já chego na parte mecânica, tá?
É complicado, não é uma situação fácil, tá? Não é um negócio que a gente resolve da noite para o dia, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem ansiedade, a gente quer ver pronto, a gente quer andar, né? É, eu estou aqui olhando aqui o roteiro. Outra coisa que é importante, tá? É as peças mecânicas. É, vamos imaginar uma situação que você queira fazer uma geral na mecânica. Desde motor, suspensão, câmbio, diferencial, o que for. Primeiro, busque sempre peças de primeira linha. Temos hoje um falatório aí, eu estou até para fazer um vídeo sobre isso, de peças falsas, tá? Eu não sei se isso, eu estou para pegar, mas é meio complicado, né? Porque a internet, a gente não pode acusar ninguém, né? Então eu queria ver se eu consigo fazer um vídeo. Ah, tem velas falsas, tem distribuidor falso, tem não sei o que é falso. As peças de acabamento, né, a não ser que elas são reprodução, a gente sabe que é reprodução mesmo, né? É, então, você pegar uma peça de suspensão que não é mais barato esse coxinha, é mais barato esse, essa, essa peça aqui da suspensão, você vai ter o retrabalho. Porque é o seguinte, você vai levar o carro antes de fazer a funilaria e pintura, e depois você vai voltar lá porque você andou um pouquinho, e aí você vai levar o carro pintado, todo certinho, para o mecânico poder desmontar de novo, ou vai comprar uma embreagem que supostamente é falsa e você sabe lá Deus por que motivo a embreagem arruinou-se, sei lá, né, depois de um tempinho a embreagem foi embora, e aí você vai ter que desmontar o carro e levar na oficina e deixar o carro que está todo prontinho, exposto, para ficar trocando isso em tão pouco tempo, né? Então, procure sempre peças de primeira linha mecânica. Outra coisa que é importante é o seguinte, mesmo que você junte todas as peças que são necessárias, que você já fez uma avaliação ou até levou no mecânico, eu vou levar aí, mas primeiro eu vou ver as peças ou coisa que o valha, você faça em partes, tá? Porque aí vai entrar um outro problema, que é o problema do profissional, que é uma outra coisa que é talvez a parte mais desgastante de todo esse processo, tá? O que acontece? Você, dia a dia, não precisa ser nem em restauração, com essa história de peças falsas e tudo mais, existe um arsenal de argumentações para que se evite dar garantias, tá? Então, o que acontece? Você leva o carro e você leva a peça. Mecânica, vamos falar coisa mecânica. Você leva o carro e você leva a peça. Você levou o carro e você levou a peça, o que acontece? Ficou pronto tal, aí quebrou. Quebrou e você sabe que quebrou alguma coisa que foi mal montado ou coisa parecida. Você tem esse seu sentimento dentro de ti. Esse sentimento que... O que acontece? O mecânico vai sempre colocar a culpa na peça que você levou. A peça que você levou é a culpada. Então a culpa é sempre sua. É sempre sua. Então, o ideal seria você tentar amarrar de tudo quanto é jeito, orçamento, a peça que você vai comprar, ou a peça, deixar ele comprar a peça, mas amarrar o preço da peça. Olha, eu vi na internet, portanto, mas na internet é falso. Tá bom, aceite pagar uns 10%, 15% que ele vai ter que ganhar, para você não ficar refém dessa situação, tá? Então, e outra coisa, como eu falei, em blocos. Se você tem suspensão para fazer, se você tem outras partes do carro para fazer, não leve tudo, porque ele vai deixar o teu carro lá, a oficina geralmente trabalha assim, ela deixa o teu carro lá, esse carro tem um monte de coisa para fazer, aí chega o outro que é para trocar uma coisa simples, ele para o teu para fazer o do outro, que daqui a 8 horas ele tem que comer. Entendeu? E assim vai passando para frente, para frente, para frente, e o teu vai ficando para trás, para trás. Então, leve em blocos. Vamos fazer a parte de suspensão, você leva toda a suspensão. Quanto tempo você faz? Ou então não leva as peças, orce com ele as peças e fique de olho, porque na marca da peça, na origem da peça e nota fiscal, sempre nota fiscal. Trabalho tranquilo, sempre total transparência. Olha, eu quero a nota fiscal, você pode me passar? Porque oficina, ela geralmente, Miguel é o que mais temos no Brasil, né?
não emitem nota fiscal, não querem saber de nada e você fica órfão. Ah, a peça é sempre a primeira linha, tente pegar uma nota fiscal, eu quero a bucha Axus, eu quero, né, primeira linha, ou então GM. Deu problema? Está lá na nota fiscal, numa última hipótese, né? E aí depois que terminou a suspensão, aí você vai dar um presente para ele. Ó, é o seguinte, agora eu vou pedir para você fazer uma revisão no câmbio. Já saiu, já pegou o carro, já testou, tá tudo certo. Já explorou um pouquinho? Tá bom. Então agora você volta e faz. Vamos dar uma revisada no câmbio, trocar óleo, ver. Ah, tá arranhando, tá fazendo barulho em tal engrenagem, de tal marcha, coisa. Então faça por partes. Vamos para funilaria e pintura? Vamos para funilaria e pintura? Olha, dependendo do automóvel, você não tem mais peças de lataria, né? Então, se você pegar um automóvel da década de 50, da década de 60, é difícil de você achar. Então, você vai ter que achar aqueles profissionais da antiga que vão ter que pegar e arrumar os podres na raça. E isso hoje é muito caro, é super valorizado porque os profissionais, eles sabem que se escassearam e que não tem mais, né? Então, é isso. Busque sempre comprar um paralama. Ah, tá condenado esse paralama, não tem jeito. Então, tente comprar, se não comprar um novo, vai num desmanche, alguma coisa, tente, não tem problema que esteja pintado. Se você tiver liberdade, leve ele junto, se der para levar, num sábado, sei lá, no seu grau de intimidade que você tem com um profissional, leve ele, ó, posso pegar o paralama daquele que está jogado ali? Vai tá bem melhor do que o teu, então você pega, vai sair mais barato para ele, vai ter menos mão de obra para ele, menos trabalho para ele e mais barato para você, se ainda encontrar. Os arremates ainda existem. Eu não sou a favor daquelas peças feitas inteiras, né? Ah, aquele cara que faz artesanalmente um paralama de Opala. Eu não tenho nada contra, eu não vi nada, mas eu não acredito que uma prensa que ele seja tão preciso quanto uma prensa. A não ser que seja uma peça que você não encontra de jeito nenhum, nem usada, nem nova, e não tenha como remendar a sua, aí é outra história, né? Aí é outra história. Então fujam dessas coisas, tá? Com relação à pintura, Bom, aí é o seguinte, eu estive, não sei quando foi que eu fui a Lindóia e me assustou, até falei para o meu primo, olha que coisa, né? Os carros eram pintados com tintas, com a tecnologia da década de 70, da década de 60, então eles saíam com um determinado brilho, né? A pintura do automóvel, né? Então a gente via Studebaker com pintura mega brilhante, né? Um negócio assim, nossa, de agora, né? Você pegar um Ford 29 e jogar uma tinta, aí eu vou pintar um Ford 29 que é preto, ainda mais o preto, e pintar um preto brilhante de agora, com a tecnologia de agora, tá tudo certo do ponto de vista de durabilidade da tinta. Mas a pessoa vai olhar, ele nunca saiu assim da linha de montagem, nunca saiu assim quando era novo. Então fica um aspecto artificial. Tomem cuidado com isso, tá? Se houver necessidade, eu acho que ainda fabricam tintas Duco. Se os carros forem da década de 70 que utilizavam as tintas Duco, usem as tintas antigas com a tecnologia moderna, mas as tintas... tecnologia não, a fabricação moderna, mas a tecnologia antiga, para terem menos brilho. Por quê? Porque fica um negócio artificial, a pessoa vai ver. Se atentem às faixas dos esportivos da década de 70 e 80, tá? Você vai estragar o carro se você tiver faixas desgabaritadas, tá? Tem profissionais altamente gabaritados no mercado que pegaram as faixas originais e fazem reprodução de faixas originais. Cuidado com o tom de preto na hora de pintar um capô, uma faixa preta, não é preto brilhante, a grande maioria dos casos é preto vinílico, não é nem o fosco e nem o brilhante. Você vai matar o carro fazendo esse tipo de coisa, tá? Você gastou tanto dinheiro e tudo mais, aí bota uma faixa preto brilhante no... Não era preto brilhante. E aí ficam, mas eu gosto. Aí tudo bem, se você está sabendo,
É aquilo que eu falei no começo, faça as coisas sabendo como era, né? Para se precisar voltar, você já tem informação na tua cabeça e 2 palitos para voltar. E saiba que dependendo do público para quem você vai vender, vai desvalorizar o carro, tá? É isso, pessoal. Eu acho que não tem muito mais o que eu passar aí para vocês. Eu tentei fazer um resumo aí bastante bacana, tá? Das experiências que eu tenho, que eu tive. Nós não esquecendo que hoje a gente tem profissional que restauram lanternas, você tem a importação de lanternas e faróis, você tem profissionais que restauram tabelier, você tem profissionais hoje, empresas hoje que fabricam para-brisas, tá? Se atentem com os vidros dos carros, se tem, como é que é no vidro às vezes tem o logo do fabricante, se um dos vidros não tem, vai desvalorizar o carro, tá? Se às vezes já tiver gravado o chassi de outro veículo, é complicado, né? É melhor trocar o vidro. Existem polimentos de vidro que a gente, porque a canaleta ela resseca. Eu tenho um Escort que eu preciso fazer esse polimento, né? A canaleta ressecou, ela já estava meio assim, foi uma coisa que eu não fiz e está parado até hoje, né? Então eu preciso fazer se é que vai salvar, senão eu vou ter que trocar os vidros, né? E achar vidro verde, porque no caso do 84 era vidro bronze, tá? Mas o vidro verde é mais fácil, o mais difícil é o bronze, tá? A parte do desembaçador traseiro dos vidros, que hoje tivemos uma leva de insufilmes, olha, isso é uma coisa muito complicada. O ideal seria você achar mesmo um vidro traseiro com um desembaçador. Esses produtos que a gente coloca nos filetinhos para desembaçar, para a gente tapar a situação de estar rompido, para eles, né, voltarem a funcionar, isso não funciona direito e eu desconheço empresas que fazem para-brisa que possam vir a fazer vidros com desembaçadores. Pode ser que existam, mas eu desconheço, tá? Esses profissionais hoje estão cada vez melhores, tá? Para arrumar, para desentortar, para restaurar frisos de alumínio. Os frisos de alumínio têm um problema muito sério, principalmente os do Opala, de Dodge, né? Porque eles ficam perfeitos aos seus olhos, né? Aos olhos a princípio, só que eles ficam brilhantes demais, né? Então, mas os profissionais estão melhorando. Eu não sei se eles estão botando algum verniz meio fosco ou se não botam verniz nenhum, porque eles são obrigados para tirar um friso amassado, a moça do friso com solda, todo o processo de restauração de um friso, né? Mas ele acaba ficando brilhante. Mas eles estão, eu acho que hoje já está melhorando isso, né? Para não ficar um negócio artificial. Cuidado com o artificial, tá? Cuidado com aquele Opala que é 250S, que não tem 7.000 no contagiros e que não tem no chassi que é 250S, tá? Mas está lá a plaquetinha que é 250S. Ser 6 cilindros não quer dizer que é 250S, tá? Cuidado com essas coisas, tá? Se atentem a isso. Se for o caso, antes da compra, peguem o chassi do carro, vão estudar para ver se o que a pessoa está vendendo é aquilo mesmo, tá? Por quê? Porque tem diferença. Hoje, com o advento da internet, tem diferença. É isso, pessoal. É muita informação. Eu teria até mais coisa para falar, mas o vídeo vai ficando muito longo, tá? Espero ter ajudado, tá? Deem um like, tá? É o Henrique da H1, deem um like. Se inscrevam no canal. Isso vai ajudando aí a fortalecer, a gente crescer cada vez mais, tá bom? E aí, se quiser fazer algum questionamento, alguma coisa, eu vou colocar o meu e-mail também no vídeo, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos.